nossa discussão, eu vou apresentar um tópico novo para alguns de vocês na aula de hoje. Eu não sei se é um tópico novo para todos, mas para o Kevin, para o Vitor Herivelto, eu não sei, mas para o outro Vitor, eu acho que é novo. Eu acho que é novo. Paulo, não sei se está aí. Se estiver, talvez o Paulo já tenha visto alguma coisa a respeito. Estou aqui. A gente vai tornar a fazer uma análise, ou pelo menos iniciar uma análise, do problema dos osciladores acoplados, mas sob um outro prisma. A gente vai fazer uma análise a partir da formulação lagrangiana da mecânica. Vocês vão perceber que, principalmente do ponto de vista da construção das equações de movimento, a segunda lei de Newton, a montagem das equações de movimento via formulação lagrangiana é muito mais simples do que o que a gente fez nas aulas anteriores com a montagem das equações via segunda lei de Newton, com a noção de forças. Então, vamos passar para análise dos osciladores acoplados. Via formulação lagrangiana. Bom, antes que eu fale exatamente sobre, pelo menos em linhas gerais, sobre o que vem a ser a formulação lagrangiana da mecânica, convém antecipar para vocês que modelos de problemas mecânicos, eles podem ser abordados sob várias perspectivas diferentes. A perspectiva mais usual é o tratamento da mecânica via leis de Newton. Então, isso aí é o que vocês viram em boa parte do curso de física até o momento, né? Principalmente na física 1, o Paulo ele já fez mecânica clássica 1, eu não sei se o Paulo fez a 2, clássica 1 com certeza eu sei que ele fez. Não, não. O pouco que eu vi disso aí foi com o Rafael lá em casa, na República. Eu vi que ele, você estudou isso aí com ele, né? E ele passava alguma coisinha lá. Sim. Então, em geral, na clássica 1, pelo menos no nosso curso, a gente vê problemas mais avançados, mas ainda é sob a perspectiva de leis de Newton. O foco nas leis de Newton se dá na noção de força. Tá certo? Você constrói, então, identifica um conjunto de forças que atuam no objeto, determina a força resultante, e essa força resultante vai cair numa equação diferencial a ser resolvida. Mas essa não é a única abordagem para você tratar problemas de mecânica. Na verdade, além da formulação newtoniana, você tem também a formulação lagrangiana, e você tem também a chamada formulação hamiltoniana. Todas essas formulações, elas são equivalentes entre si. Mas algumas são mais adequadas para alguns problemas, outras são adequadas para outros problemas. Leis de Newton, então, são muito adequadas quando você tem interesse na noção de força. Mas dependendo do tipo de problema, pode ser mais vantajoso você vir a trabalhar com a chamada formulação lagrangiana ou mesmo com a formulação hamiltoniana. A vantagem das formulações, pelo menos a vantagem inicial das formulações lagrangiana e hamiltoniana, é que você não tem preocupação com as forças que atuam em determinado objeto. Você até pode reconhecer algumas dessas forças,
Mas às vezes pode ser difícil você escrever essas forças, né? A gente tomou uma coça boa na nossa primeira aula sobre osciladores acoplados, para tentar descrever as forças de deformação nas molas, em especial naquela mola central que conectava os dois blocos, né? Esse mesmo problema ele pode ser tratado de maneira um pouco mais simples por meio dessa formulação chamada lagrangiana. Então, primeira coisa é o seguinte: o que nós entendemos, o que nós definimos por uma lagrangiana? A lagrangiana de um sistema mecânico guarda relação com duas quantidades que normalmente são mais fáceis de serem construídas do que as forças que atuam no objeto. A lagrangiana depende da energia cinética e da energia potencial. Então, a minha lagrangiana, que eu vou chamar com esse L bonitinho aqui. Então, a minha lagrangiana do meu sistema mecânico é uma função da energia cinética do seu objeto e da energia potencial do seu objeto. Na verdade, não do seu objeto, do seu sistema de partículas. Ela é, então, a diferença entre a energia cinética e a energia potencial. Em geral, ela é uma função de que variáveis? Em geral, ela é uma função das posições e das velocidades. Se eu pensar, então, em coordenadas cartesianas e num sistema tridimensional, ela vai ser, em geral, uma função de x, de y, de z, de x ponto, y ponto e z ponto. De uma maneira mais geral, a gente costuma utilizar a seguinte notação. Ela depende de um certo conjunto de coordenadas, que eu vou chamar genericamente de Q, e de um conjunto de velocidades que eu vou chamar de Q ponto. Esses Qs, em coordenadas cartesianas, seriam x, y, z, ou x1, x2, x3, x4, etc, etc. Vou chamar essas coordenadas genericamente de Q1, Q2, Q3, etc, etc, etc. Isso aqui são chamados de coordenadas generalizadas. Por hora, isso é apenas um nome para as coordenadas de posição. Tá certo? Mas aqui podem ser coordenadas de posição linear, pode ser posição angular, enfim. Já os Q ponto são velocidades. Então, isso aqui seria Q1 ponto, Q2 pontos, Q3 pontos, etc, etc, etc. Isso aqui é chamado de velocidade ou velocidades generalizadas. Bem, o que eu faço com isso? Com a lagrangiana em si, você não faz muita coisa, não. Só com ela você não faz muita coisa. Mas você precisa dela para calcular uma quantidade que nós chamamos de funcional. O funcional ação. Que eu vou chamar de S. O que vem a ser o S? Ou essa quantidade que genericamente nós chamamos de ação. Isso é uma integral da lagrangiana feita em relação ao tempo. Tudo bem. Por enquanto, isso é apenas mais uma definição. Agora eu vou falar qual é o grande barato desse negócio.
Eu não vou provar isso nessa disciplina, porque isso é função lá do curso de Clássica 2. Mas é possível provar o seguinte resultado. Vamos imaginar que você tem um sistema inicialmente colocado numa certa posição Q0 no instante de tempo T0. E esse sistema ele vai ser levado pela natureza até um ponto com uma coordenada QF no instante de tempo TF. Então, nesse eixo aqui eu tenho o tempo T, aqui eu tenho uma coordenada Q. Esse Q aqui, eu até poderia pensar nesse Q como um vetor, com coordenadas Q1, Q2, Q3. Então, o Q0 seria um vetor com a coordenada inicial Q10, Q20, Q30, depois um Q1F, Q2F, Q3F e assim por diante. Pode ser, então, um conjunto de coordenadas iniciais e um conjunto de coordenadas finais. Mas, por simplicidade, vamos imaginar que é um sistema regido por uma coordenada só, como se fosse um oscilador harmônico simples. Só tem uma coordenada ao longo do eixo X. Bem, de quantas formas diferentes eu poderia levar esse sistema da coordenada inicial para a coordenada final, através do tempo? Infinitas. Em princípio, haveria infinitas possibilidades. Então, eu poderia ter uma trajetória nesse diagrama como essa aqui. Vou chamar essa trajetória aqui de 1. Mas ela não é a única. Em princípio, eu poderia levá-lo desse ponto para esse ponto por meio dessa trajetória 2. Nada me impediria de levá-lo por meio dessa trajetória 3. Ou talvez essa trajetória 4. E assim por diante. Todas essas trajetórias possuem uma coisa em comum. É o ponto onde elas começam e terminam. Mas as lagrangianas não precisam ser iguais. E, obviamente, as ações nos caminhos 1, 2, 3, 4, 1.750.000, N, as ações são diferentes. O barato desse negócio é responder a seguinte pergunta. Qual desses trajetos a natureza escolhe? Para levar o sistema de partículas de Q0 para QF. Digamos que a nossa análise seja essa aqui. Você tem um corpo colocado a uma altura H medida em relação ao solo. Aí você abandona o objeto. Por que que a natureza escolhe fazer o objeto cair em linha reta? Desconsiderado, claro, né, o movimento de rotação da Terra. Esse não é o único caminho que une o ponto inicial ao ponto final. Eu poderia ter esse caminho aqui. Eu poderia ter esse outro caminho aqui também. Eu poderia ter esse caminho aqui. Mas por alguma razão a natureza escolhe esse ponto aqui.
Que critério que a natureza escolhe para fazer o objeto cair em linha reta? Menor energia? Não, não é a menor energia. Porque a energia, ela é a mesma. A variação de energia potencial, Vitor, ela é a mesma em todos os casos. Acho que tem a ver com o trabalho da força-peso, não tem, Edson? Ela não realiza trabalho aí na horizontal. Não, tudo bem. Quando você decompõe esse caminho aí, por exemplo, para trazer esse objeto para ele cair nessa linha reta aí, o único caminho que a força-peso influencia é esse. O restante vai ter uma componente que sim, uma que não. Tá, tudo bem. Você pode decompor a força-peso, tem uma componente que é paralela, mas digamos que tem algo mais fundamental do que isso, Paulo. Tem algo mais fundamental do que isso. Porque veja que nós estamos falando, nesse caso, de uma propriedade do caminho, da trajetória. Tem alguma razão que faz com que a natureza escolha uma trajetória. Porque, o Paulo, pensa o seguinte. Nós, né, vivemos em um universo em que, num planeta, né, melhor dizendo, em que, na média, a aceleração gravitacional aponta radialmente para dentro da Terra. Você pensar numa área grande, a gente diz que, grosseiramente falando, ela aponta verticalmente para baixo. Mas concorda que não precisava ser assim. Uhum. Agora, então, eu vou te fazer uma outra pergunta. Por que será, então, que a gravidade aponta para baixo? O que será que faz com que a aceleração gravitacional tenha de tão especial que ela aponta exatamente ao longo da radial? Por que ela não vai ter uma componente horizontal? Em princípio, poderia ter, por que não? Tudo bem, né? A força gravitacional é uma força central, né? Ela atua ao longo da linha que une os dois objetos. Mas o que eu estou querendo instigar vocês é que parece que existe algo mais fundamental do que a própria ação do campo gravitacional. Veja que eu estou pegando o exemplo do campo gravitacional porque esse exemplo ele é muito simples, né? Ele é, digamos, acessível a todos, mesmo aqueles que não fizeram clássica 1 ainda. Eu poderia pegar alguns exemplos um pouco mais sofisticados. Tem alguma coisa que faz com que, nos movimentos que são absolutamente naturais, que faz com que a natureza tenha um critério para escolher a trajetória que o objeto vai seguir. Digamos, vamos pensar um outro problema. Digamos que você vai pegar esse mesmo objeto, Paulo, você vai colocá-lo aqui nesse ponto. Na mesma altura H, tá certo? Medida em relação a esse ponto aqui. Mas agora, você não quer trazê-lo para cá, não. Você quer trazê-lo para essa posição. Certo? Qual é o caminho que une esse ponto a esse ponto B, que faz com que o tempo de movimento sob a ação de um campo gravitacional constante seja o menor possível? Qual é a curva Eu acho que que vai ser une uma o curva. ponto A ao ponto B, que faz com que o tempo de movimento seja o menor possível? Vai ser uma curva que ela começa a cair em A ali e vai se aproximando de B, né? Como se fosse uma exponencial. É uma curva que a gente chama de cicloide. É uma curva mais ou menos como essa aqui. Lá em Clássica 2 que a gente vê isso. Mas por que essa curva que a gente chama de cicloide?
Por que que o tempo é minimizado aqui? E por que que seria mais vantajoso trazer o objeto ao longo desse trajeto do que, por exemplo, ao invés desse aqui? Ou esse? Ou ainda esse aqui? Se vocês fizerem esse experimento em laboratório, colocarem uma prancha reta que une o ponto A ao ponto B, uma folha de qualquer outro formato que une um ponto A ao ponto B, e uma curva no formato de uma cicloide, unindo o ponto A ao ponto B, se você colocar um mesmo objeto em cada uma das curvas e abandonar o objeto, você vai ver que o menor tempo vai ser ao longo da cicloide. Por quê? O que a natureza enxergou na cicloide que não enxergou nas outras curvas? Pois é. Eu sei que deve guardar, me parece aqui, que deve guardar alguma relação com essa aceleração da gravidade. Agora eu ainda não consegui pensar em alguma resposta que não é. É porque você não fez Clássica 2 ainda. Eu não sei se você vai fazer, se você pretende fazer. Eu estou instigando vocês para vocês perceberem como é que tem algumas coisas que são profundas e que as respostas não são imediatas, apesar de parecerem triviais. A resposta para essa pergunta ou para essa aqui é a mesma. É um trem engraçado. E claro que a coisa tem que ser pensada do ponto de vista clássico. Quanticamente, o negócio é um pouco mais complicado. Mas a gente não está falando de mecânica quântica, pelo menos por enquanto. A natureza parece que ela sabe, a priori, qual é o caminho que é o melhor para que um objeto possa se movimentar. É o caminho que faz com que essa quantidade que eu defini agora há pouco, a integral da Lagrangiana em relação ao tempo, essa ação, seja mínimo. É o caminho que tem a menor ação. E daí a gente fala num princípio chamado princípio de mínima ação. Eu recomendo vocês, eu não lembro agora qual volume é, mas eu acho que é exatamente no volume 1. Eu acho que vale a pena, quando vocês tiverem um tempo, estudar o capítulo do princípio de mínima ação. No livro do Feynman, nas Feynman Lectures on Physics. Tem a versão traduzida já para o português, mas aí é difícil de encontrar o PDF. Em inglês a gente encontra fácil. Cada capítulo é uma aula de um curso que o Feynman deu na Universidade da Califórnia, acho que no Caltech, se não me engano, nos anos 60. Acho que volta de 63, 64, no século passado. Todos os capítulos são absolutamente brilhantes. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. O capítulo sobre princípio de mínima ação é de fazer você abrir uma garrafa de vinho, beber ela inteira e chorar muito no final, porque é lindo, é emocionante, é sensacional esse capítulo. O livro inteiro é brilhante, é fantástico. Mas esse capítulo do princípio de mínima ação é poético, o negócio é bonito demais. Então é um troço muito doido. Como que a natureza sabe de antemão
Qual será o caminho que tem a menor ação? Eu não tenho uma resposta para isso, gente. Mas é assim que ela opera. Ela sabe de antemão qual vai ser a trajetória que faz com que essa quantidade chamada ação seja minimizada. Na linguagem do cálculo variacional, do cálculo de variações, que é o que vocês vão aprender de maneira um pouco mais profunda lá no curso de Clássica 2, a gente diz que a variação da ação ela tem que ser igual a zero. Então, você calcula a variação da ação, que seria a variação dessa integral da função lagrangiana em função do tempo. E isso aqui dá zero. Eu não vou fazer essa demonstração. Isso não é o objetivo do nosso curso. O nível até eu poderia fazer isso, tá? Quem tiver um pouco mais interessado, num dos últimos capítulos do Butkov, existe um capítulo sobre cálculo variacional. E lá, o Butkov demonstra a equação de Euler-Lagrange. Mas lá no curso de Clássica 2, dependendo com quem vocês forem fazer, vocês vão ver isso também. Se for comigo ou com o Pedro, com certeza vocês vão ver isso com folga. Mas no Butkov, para quem quiser se antecipar, quiser dar uma olhada, isso é demonstrado lá. O fato é o seguinte: a exigência de que a variação total da ação dê zero nos leva à seguinte equação diferencial. A derivada em relação ao tempo da derivada parcial da Lagrangiana em relação a Q ponto menos a derivada da Lagrangiana em relação à coordenada Q, isso aqui tem que ser igual a zero. Essa equação é uma das equações mais bonitas da física. E ela é chamada de equação de Euler-Lagrange. Essa equação, gente, ela equivale à segunda lei de Newton. Ela reproduz exatamente os mesmos resultados que a segunda lei de Newton. Essa é a versão da equação de Euler-Lagrange sem vínculos. Por vínculos, no momento eu posso dizer para vocês o seguinte: vínculo é qualquer tipo de variável que estabelece links entre diferentes forças físicas. No nosso caso, a gente pode pensar de maneira bem simplória que forças normais, forças de tração em cabos, são forças de vínculo. Se você quiser estudar o efeito dessas forças, você tem que modificar a equação de Euler-Lagrange para incluir esses efeitos. Mas dá para fazer também tranquilamente, tá? Mas aí já é um pouquinho mais sofisticado. Mas não é o nosso objetivo, não. Vamos pegar um exemplo. Bem bobo. Oscilador harmônico simples. Vamos aplicar a formulação de Euler-Lagrange no oscilador harmônico simples e ver onde é que a gente chega. Você tem, então, um sisteminha massa-mola. Onde você coloca um objeto de massa M, acoplado numa mola, digamos que aqui seria a posição de equilíbrio do objeto e o tamanho normal dela, né? Então aqui eu tenho a deformação da mola, medida pela própria posição do objeto, e digamos que para cá eu tenha nesse instante a velocidade do objeto, que eu vou chamar de x ponto, a partir de agora.
Como que eu vou escrever a energia cinética desse oscilador? Uai, tranquilo. Energia cinética, estou chamando de T. Isso aqui é meio da massa vezes o quadrado da velocidade. Ou meio da massa vezes x ponto elevado ao quadrado. Como que eu vou escrever a energia potencial desse conjunto? Sisteminha massa-mola. O V, então, vale meio de K vezes x ao quadrado. Depois que você constrói a energia cinética e constrói a energia potencial, você está habilitado, então, a construir a função lagrangiana. Então, qual vai ser a lagrangiana do seu oscilador harmônico simples? Por definição, energia cinética menos energia potencial. Meio da massa vezes x ponto ao quadrado menos meio de K vezes a deformação elástica da mola, x ao quadrado. Está escrita como uma função da coordenada de posição e da coordenada de velocidade. Então está escrito, vamos dizer assim, no padrão. Por que o padrão tem que ser esse? É por conta da cara da equação de Euler-Lagrange. Ela é construída para funcionar por meio de derivadas em relação a x e a x ponto. Então a gente ficaria com o seguinte: qual vai ser a sua equação de Euler-Lagrange? Equação de Euler-Lagrange me dá a derivada em relação ao tempo, da derivada parcial de L em relação à velocidade x ponto, menos a derivada parcial de L em relação a x. Isso aqui tem que ser igual a zero. Como vocês não têm experiência nisso, vamos calcular essas derivadas parciais inicialmente. Quanto vai dar a derivada parcial da minha função lagrangiana em relação a x? Você olha para a sua expressão da lagrangiana e você vê que o primeiro termo depende de x ponto ao quadrado. O segundo termo depende de x. Afirmar que a lagrangiana depende da posição e da velocidade, ou das posições e das velocidades, significa afirmar que essas duas variáveis são independentes. E quando você vai calcular a derivada parcial em relação a x, se você está tratando x ponto como independente de x, significa que a derivada parcial de x ponto ao quadrado em relação a x vai dar zero. Então você não tem que calcular a derivada para esse cara aqui. Você vai calcular a derivada só do termo de potencial. Isso aqui então vai dar o quê? Menos meio vezes K vezes a derivada de x2, que é 2x. 2 com 2 dá 0. Aliás, dá 1. Isso dá, então, menos K vezes x. Vale a pena enfatizar o seguinte: a derivada da lagrangiana em relação a x está dando menos kx. Menos kx não é a força exercida em uma mola, ou por uma mola em cima de um objeto, dada pela lei de Hooke? Sim. Então, de alguma forma, a derivada da lagrangiana em relação a x é interpretada como uma força. Isso aqui é o que nós chamamos de uma força generalizada. Por quê? Porque ela pode ser uma força, mas dependendo do problema mecânico que você está analisando, ela pode ser um torque.
vai depender de qual é a coordenada que você tem aqui embaixo. Tá certo? Se é uma coordenada de posição, se é uma coordenada angular. Se for uma coordenada angular, usualmente, isso aqui vai te dar um torque. Mas aí, no final das contas, força e torque é denominado na formulação lagrangiana de força generalizada. Tá certo? Vamos passar, então, para outra derivada parcial, que é a derivada em relação a x ponto. Derivada da sua lagrangiana em relação a x ponto. Ora, se x e x ponto são variáveis independentes, quando você vai derivar a lagrangiana, que dá meio de m x ponto ao quadrado menos meio da constante de elasticidade vezes x ao quadrado, se a derivada agora é feita em relação a x ponto, e se x ponto e x são variáveis independentes, derivada de x ao quadrado em relação a x ponto é zero. Você não tem que dar trela para esse cara aqui, não. Vai sobrar só a primeira parcela. Meio da massa vezes a derivada de x ponto ao quadrado em relação a x ponto, que é 2 vezes x ponto. 2 racha fora com 2. Isso aqui é a massa vezes x ponto. Massa vezes velocidade, né? Derivada da lagrangiana em relação a x ponto é igual a m vezes x ponto. M vezes a velocidade na direção x. Massa vezes velocidade, que grandeza física me dá? Momento linear. Isso aqui, então, vai ser um momento linear. Mas esse camarada que está aqui, ele não vai ser sempre um momento linear, não. Isso aqui vai ser o que eu chamo de na formulação lagrangiana, isso aqui é chamado de momento generalizado. Então, isso aqui pode ser um momento linear, pode ser um momento angular, ou pode ser ainda uma outra classe de momento que a gente chama de momento conjugado, sobre o qual eu falo numa outra ocasião. Porque é uma coisa curiosa. Imagine que essa nossa partícula não estivesse acoplada a uma mola. Fosse uma partícula eletricamente carregada, colocada para se movimentar num campo magnético. O que a gente chama de momento, no caso, e o que é conservado, não é o momento linear. É um momento que a gente chama de momento conjugado, que depende do momento linear, mas depende também do campo magnético. Na verdade, depende do potencial vetor, que é o gerador do campo magnético. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, não. O que eu estou querendo mostrar é que a formulação lagrangiana, ela é, de um certo sentido, mais ampla do que a formulação newtoniana. A formulação lagrangiana pode ser tranquilamente aplicada a problemas do eletromagnetismo. A newtoniana não, ela vale para problemas mecânicos, tá certo? Aí, de acordo com a minha equação de Euler-Lagrange, eu calculei del L, del X, calculei del L, del X ponto, agora tem que fazer a derivada do del L, del X ponto em relação ao tempo. Derivada em relação ao tempo do del L, del X ponto, menos del L, del X, igual a zero. Mas a derivada do L em relação a x ponto deu mx ponto. A derivada da lagrangiana em relação a x deu menos kx, igual a zero. Isso dá m vezes
Quanto dá a derivada de x ponto em relação a t? X ponto, gente, é só um símbolo. É um símbolo para a velocidade, que é a derivada de x em relação ao tempo. Então, fazer a derivada de x ponto em relação ao tempo é tomar a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Menos com menos dá mais. K vezes x igual a zero. Ou m vezes x, dois pontos, que vai ser o símbolo para a minha segunda derivada, mais k vezes x igual a zero. X, dois pontos, igual a menos k sobre m vezes x. Vocês conhecem essa equação aqui? Aceleração é igual a... É que eu tô lendo errado aqui. Aceleração é igual a força... Primeiro, quem que é o termo massa vezes a aceleração? Força. Que força? Resultante. Resultante. Isso é massa vezes a aceleração. Você está dizendo para mim, então, que a força resultante, nesse caso, é igual a menos K vezes X. Ó, mas isso é verdade. No sistema massa-mola, sem atrito, qual é a única força que você tem contribuindo para o movimento desse objeto? Não é a força elástica da mola? Sim. Tem a força peso, tem a força normal, mas não tem movimento ao longo da direção vertical. A gente não dá bola nenhuma para isso. Você está dizendo para mim, então, que a força resultante é igual a menos kx. Isso aqui nada mais é, gente, do que a expressão da segunda lei de Newton para o oscilador harmônico simples. É claro que a gente deu uma volta muito grande para chegar num resultado que a gente poderia chegar muito mais facilmente através da segunda lei de Newton. Mas eu não disse que a formulação lagrangiana é melhor que a formulação lagrangiana sempre. O que eu disse é que a formulação lagrangiana equivale à segunda lei de Newton. Ou seja, ela reproduz os resultados dados pela segunda lei de Newton. Foi isso que eu disse. Se ela vai ser melhor ou pior, são outros 500 e vai depender muito do problema. Mas garanto para vocês, quando vocês fizerem Clássica 2, muitos problemas que vocês vão achar cabulosos de fazer via segunda lei de Newton saem, não vou dizer facilmente, mas comparado com a segunda lei de Newton, sai com uma facilidade muito maior. Então, esse é o primeiro exemplo que eu quis mostrar para vocês. Para mostrar essa equivalência entre formulação lagrangiana e... como é que eu vou dizer? E a formulação newtoniana. Tá certo? Vamos fazer um outro exemplo. Nesse exemplo, vamos imaginar o seguinte. De novo, eu vou pensar num sistema massa-mola. Mas eu vou pensar num sistema um pouquinho mais sofisticado. Digamos que, ao invés de um bloco, eu tenho um cilindro ou uma esfera acoplados numa mola. E aí, o objeto se move para cá, por exemplo, nesse instante, com uma certa velocidade v, mas ele não apenas se movimenta, como ele também gira
em torno do seu centro de massa, com uma velocidade angular ômega. Então, a mola está ligada nesse cilindro, nessa esfera, de uma maneira tal que o objeto não apenas translada, não apenas o centro de massa dele translada em relação à origem, como ocorre uma rotação em torno do centro de massa. Certo? Pois bem. Aí você tem um negócio que é um pouco mais complicado. Por quê? Porque se existe uma rotação em torno do centro de massa, tem um torque. Tá certo? Mas antes da gente pensar nessas sutilezas, vamos escrever a lagrangiana, sem estresse. O que vai ser a lagrangiana? É a diferença entre a energia cinética e a energia potencial. Como que eu vou construir a energia cinética nesse caso? Vamos, minha gente? Vai ser bem parecido com o outro caso, só que vai ser uma energia cinética de rotação agora. Exato. Então você vai ter uma energia cinética associada à translação do centro de massa, mais uma energia cinética associada à rotação em torno do centro de massa, menos a minha energia potencial. Translação do centro de massa. Como é que você escreve a energia cinética desse movimento? Você vai imaginar que toda a massa está concentrada no centro de massa do objeto. E aí você vai ter meio da massa vezes o quadrado da velocidade desse objeto. Mais energia cinética associada ao movimento de rotação. Meio do momento de inércia vezes o quadrado da velocidade angular do objeto em torno do seu centro de massa. Menos a energia potencial. O potencial não muda nada, porque a energia potencial está associada com a deformação da mola, que por sua vez depende da posição do centro de massa do objeto. Então isso aqui dá meio de K vezes x ao quadrado. Então esse ômega aqui é a nossa velocidade angular. O que é velocidade angular? É a derivada da posição angular em relação ao tempo. Derivada em relação ao tempo é θ ponto. Quem é o V? É a derivada de x em relação ao tempo. Derivada de x em relação ao tempo é x ponto. Então você tem uma lagrangiana que é escrita como uma função da posição do centro de massa, então isso vai ser uma coordenada generalizada, de x ponto e de θ ponto. Então, a lagrangiana que depende de uma coordenada generalizada e de duas velocidades generalizadas. Uma velocidade de translação do centro de massa e uma velocidade angular, que no caso é a velocidade de rotação do objeto em torno do centro de massa. E agora, como é que você escreve a equação de Euler-Lagrange? Você vai escrever a equação de Euler-Lagrange para cada par de variáveis. Então, primeiro você escreve Euler-Lagrange para x e x ponto. É para a coordenada e a sua correspondente velocidade. Então, você vai ter derivada em relação ao tempo, da derivada da tua função lagrangiana em relação a x ponto, menos a derivada da lagrangiana em relação a x,
igual a zero. Mas a derivada da Lagrangiana em relação a x dá o mesmo que antes. Não dá diferença nenhuma. Isso aqui dá menos kx. Isso aqui é uma força generalizada. Ok? Que é a lei de Hooke. A sua derivada da Lagrangiana em relação a x ponto é igual a mx ponto. Isso aqui é o momento generalizado. E na sequência eu teria que fazer a derivada em relação ao tempo de del L, del x ponto, menos del L, del x, igual a zero. Você vai ter o mesmo resultado de antes. Derivada de mx ponto em relação ao tempo me dá mx, 2 pontos. Derivada da Lagrangiana em relação a x, menos kx. Em outras palavras, a equação de movimento do centro de massa é a mesma. Mx, 2 pontos, igual a menos kx. Isso aqui, então, é a segunda lei de Newton. Para a translação do centro de massa. Aí, agora o que você faz? Essa é a equação de movimento para a translação. E eu vou tentar aplicar a equação de Euler-Lagrange para verificar o que acontece com a rotação. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Derivada. Então, agora eu vou ter Euler-Lagrange para θ, uma certa posição angular, e θ ponto. Quem são θ e θ ponto? Vamos verificar na sequência. Eu vou ter a derivada em relação ao tempo da derivada da minha Lagrangiana em relação a θ ponto, menos del L, del θ, igual a zero. Num primeiro momento, eu construí a Lagrangiana de maneira que ela não dependesse do θ. A gente vai ter que analisar isso com mais calma para ver se isso realmente é verdade ou não. Pode ser que eu esteja enganado e haja uma dependência, sim, com o θ. Ok? Mas vamos começar calculando a derivada da Lagrangiana em relação a θ ponto. A sua Lagrangiana, ela deu meio de m x ponto ao quadrado mais meio do momento de inércia vezes θ ponto ao quadrado. Por quê? Porque a energia cinética de rotação ela é meio do momento de inércia vezes o quadrado da velocidade angular. E o ômega eu estou chamando de θ ponto, que é a derivada da posição angular em relação ao tempo. Então, tem uma dependência com θ ponto. Menos meio de kx2. Ora, tomar a derivada em relação a θ ponto é tomar a derivada em relação a essa velocidade generalizada apenas dessa parcela aqui. Ó. Meio do momento de inércia vezes θ ponto ao quadrado. Isso dá meio do momento de inércia, θ ponto ao quadrado derivado em relação a θ ponto, dá 2 θ ponto. 2 racha fora com 2. Isso aqui é igual a I vezes θ ponto. Ou I vezes ômega. Então, a derivada da Lagrangiana
em relação a θ ponto, ela dá I vezes θ ponto, que equivale a I vezes ômega, e o produto do momento de inércia pela velocidade angular, vocês aprendem lá em Física 1 que me dá um tipo de momento. Me dá o momento angular. Não é a expressão geral do momento angular, mas é o momento angular para a rotação em torno de um eixo fixo. Se fosse para um peão, essa expressão não se aplicaria, não. Porque para um peão, a rotação não acontece em torno de um eixo fixo. O peão ele começa girando bonitinho, mas a partir do momento que o tempo vai passando e o atrito vai agindo, ele vai começando a tombar. E aí a cabeça do peão executa um movimento de precessão. A rotação, nesse caso, não acontece em torno de um eixo que é fixado. É diferente da rotação de uma esfera, de um cilindro, né, que giram bonitinho em torno de um centro de massa. E aí o eixo de rotação não muda de posição, não muda de orientação nunca. Mas é um caso particular importante, né, da rotação em torno de um eixo, de momento angular. Né? É um caso particular importante da expressão de momento angular. E aí, da formulação de Euler-Lagrange, na sequência eu teria que tomar a derivada em relação ao tempo da derivada da Lagrangiana em relação a θ ponto. Isso é a derivada em relação ao tempo de I θ ponto. Momento de inércia, seja de um cilindro, de uma esfera, ele é uma constante, poderia sair para fora da derivada, sobraria a derivada de θ ponto em relação a t. Mas isso é a derivada em relação a t da derivada de θ em relação a t. É uma simbologia que é nova, que é diferente para vocês. É a derivada da primeira derivada em relação ao tempo. Vai dar a derivada segunda. Então, a derivada em relação ao tempo de del L, del θ ponto, ela vai me dar I vezes θ dois pontos. Quem é θ dois pontos? É a derivada de uma velocidade angular. Quando eu derivo a velocidade angular em relação ao tempo, eu encontro uma aceleração angular. E aí eu tenho o produto do momento de inércia por uma aceleração angular. Isso me dá qual grandeza física? Torque resultante. Um torque, mas não é um torque qualquer. Isso aqui é um torque resultante. Isso aqui vai ser interpretado na formula, vai ser denominado, né, na formulação lagrangiana como uma força generalizada. Mas a força generalizada não é essencialmente uma força. Pode ser uma força, mas nesse contexto da análise do movimento de rotação, ela seria um torque. É o agente físico responsável pela rotação. E aí vem a pergunta, né? O cálculo da derivada da Lagrangiana em relação ao tempo. Da maneira como nós construímos o problema, a derivada da Lagrangiana em relação ao θ seria zero. Porque a minha Lagrangiana não está dependendo de θ. A energia potencial, nesse caso, é energia potencial puramente elástica. Né? Não tem nenhuma energia associada a essa variável angular θ. Às vezes, a energia potencial pode ser dependente do θ, mas não é o caso. Tá certo? Realmente não é o caso, não. Então, se a derivada da Lagrangiana
em relação ao θ é igual a zero, isso significa dizer que a derivada em relação ao tempo de del del θ ponto menos del del θ seria zero. Esse cara aqui eu estou dizendo que é zero. E aí, com isso, a derivada em relação ao tempo do del del θ ponto, isso aqui me daria I θ 2 pontos igual a zero. Só que isso aqui é um torque resultante. Então, eu estou afirmando que o torque resultante é zero. Será que isso é verdade? O objeto está girando. Então, se o objeto está girando, é bem provável que o torque resultante não seja zero. Mas da maneira como nós estamos escrevendo o problema, ele está dando zero. Está dando zero por quê? A análise da minha lagrangiana em relação a θ talvez deva estar errada. Talvez haja uma dependência da lagrangiana com o θ. Talvez a minha energia potencial, de alguma maneira, possa depender do θ. Talvez haja algum termo em que haja uma dependência com o θ. Isso não ficou evidente em um primeiro momento. Então, eu vou deixar para a gente discutir esse aspecto na próxima aula, até por conta do horário, porque aqui em casa tá frio pra caramba também, sinceramente. Mas o fato é o seguinte: tem uma coisa para ser corrigida nesse problema. Tá certo? Existe sim uma dependência em θ, o torque resultante não vai ser zero. Até porque, se o torque resultante for zero, o momento angular ele tem que ser conservado. Tá certo? Não é isso que a gente está obtendo, né? Porque se a derivada em relação a θ, a t, de del del θ ponto é igual a zero, se isso for verdade, significa dizer que del del θ ponto é uma constante. Acontece que del del θ ponto é meu momento angular. É I vezes θ ponto. Então, nós estaríamos falando sobre conservação do momento angular. E para o cilindro, é certo que o momento angular não vai se conservar. Exceto se ele se movimentar com velocidade angular constante. Certo? Se ele se movimentar com velocidade angular constante, é verdade que ele vai ter o momento angular conservado. Mas será que a velocidade angular dele, nesse caso, é constante? O que vocês acham? Não? Por causa do atrito? Eu também acho que não. Cara, eu não acho que vai ser por conta do atrito. Sinceramente. Eu acho que existe uma outra explicação, Vitor, para a velocidade angular não ser constante. Vejam bem. Lá na Física 1, quando vocês fazem a análise de movimentos de rotação, o foco maior acontece nos chamados movimentos de rotação sem deslizamento. Ou seja, o objeto que vai ser colocado para rodar, ao mesmo tempo em que ele roda,
gira, né, em cima de uma superfície, ele não desliza. Ô Paulo, eu tenho a impressão que você já me disse uma vez que você já trabalhou, ou trabalha, faz bico, não sei, no Pirilos, lá em Barbacena. Estou enganado? Foi, trabalhei 11 anos lá. Pois é. Então você deve ter acompanhado bastante o movimento de bolas de boliche naquela pista. Não é uma referência não, mas sim, entendi o que você quis dizer. Não, eu não sei se a pista faz nem sei quantos anos que eu não entro lá, então não sei se a pista é boa, ruim, mas eu imagino que deva estar bem detonada, que lá era bem antigão. O fato é o seguinte: você deve ter visto muitas ocasiões em que o camarada lançava a bola de boliche e, num primeiro momento, claro que isso não acontece sempre, mas é comum você perceber o seguinte: você lança a bola. Na hora que ela bate na pista, é comum ela não começar a rodar de imediato. Ela escorrega por um período, aí a partir de um determinado momento, aí a rotação entra em cena e ela começa a girar. Chegou a ver isso? Várias vezes. Muitas vezes, eu imagino. A primeira parte é uma parte em que está havendo deslizamento. Então, a força de atrito que atua naquela circunstância é uma força de atrito cinética. Depois, na hora que ela começa a rolar bonitinho em cima da superfície, o atrito deixa de ser cinético e passa a ser atrito estático. É aí onde você tem o rolamento sem deslizamento. O ponto de contato da bola não desliza, não derrapa em cima da pista. Instantaneamente, é como se o ponto de contato sempre estivesse em repouso em relação à pista. O fato é o seguinte, vejam só para recordar para vocês o que acontece lá na Física 1, talvez vocês nem estejam lembrados. Você faz a análise desse tipo de movimento desacoplando os movimentos. Originalmente, você faz o seguinte: todos os pontos estão transladando junto com o centro de massa, com uma certa velocidade v, inclusive o ponto de contato. Então, isso aqui é a translação. Na hora que o Paulo, então, enxergava a bola patinando em cima da pista, ele só via isso aqui. Todos os pontos se locomovendo simultaneamente com a mesma velocidade. Agora, digamos que você jogasse a bola na pista e ela só rodasse. Ora, se ela vai só rodar, ela vai adquirir uma velocidade angular em torno do centro de massa. Essa velocidade angular, aliás, essa velocidade de rotação em torno do centro de massa é dada por R vezes ômega. Então, nesse instante, esse ponto está girando para a esquerda com uma velocidade R ômega. Ou menos R ômega, como queira. Na verdade, vai dar menos R ômega na direção I, né? Vetorialmente. O ponto superior, ele está girando para a direita com uma velocidade R ômega na direção I. Agora vamos combinar os dois efeitos. Quando você combina os dois efeitos, qual é a velocidade resultante? Você tenha como velocidade resultante V mais R ômega na direção I, para o ponto superior. O próprio centro de massa, ele não está girando. Ele se movimenta com uma velocidade V. Já o ponto de contato, ele translada com uma velocidade V. E ele gira instantaneamente com uma velocidade menos R ômega na direção I. Quando você afirma que não há deslizamento, ou seja, a bola não derrapa mais em cima da pista, você afirma, então, que a velocidade resultante em relação à pista
ela é zero. Então, o ponto de contato instantaneamente em relação à pista, ele está sempre em repouso. Porque ele está sob a ação de dois movimentos e de duas velocidades que atuam em sentidos contrários. A V, que está apontando para a minha direita, que é devido à translação do centro de massa, e a menos R ômega na direção I, que está apontando para a minha esquerda. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, sem deslizamento, a velocidade tem que ser igual a R ômega na direção I. V igual a R ômega. Parece ser uma equação típica de movimento circular. Vocês viram isso lá em movimentos circulares. É verdade. Mas na análise do movimento de rotação de um sólido, essa relação aqui só é válida se o movimento ocorrer sem deslizamento em cima da superfície. E aí vem a pergunta a resposta para a pergunta que eu fiz para vocês agora há pouco. A velocidade angular é constante ou não? Se ela for constante, o momento angular se conserva. Mas me parece que nesse problema o momento angular não deve se conservar. E vejam por que ela não pode ser constante. Voltem no problema. Se vocês colocarem um cilindro, uma esfera acoplada numa mola, se movimentando para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, a velocidade do centro de massa vai aumentar ao longo do tempo? Ou diminuir? Ele acelera, desacelera de maneira típica a um sistema massa-mola? Sim. Sim. Então o V é variável. Se o V for variável, para que ocorra uma rotação sem deslizamento, o ômega tem que ser variável também. Porque o V tem que ser igual a R ômega na rotação sem deslizamento. Então, V variável implica que o ômega é variável também. Se o ômega é variável, então o momento angular não pode se conservar. Significa que nós esquecemos, ou eu intencionalmente não coloquei alguma coisa nesse problema. Essa alguma coisa que eu não coloquei é o seguinte: tem um torque faltando nesse problema. É o torque provocado, aí sim tem a ver com a coisa que o Vitor mencionou, o torque provocado pela força de atrito. Tá certo? Mas eu continuo a descrição sobre isso no começo da próxima aula. Esse apêndice, vamos dizer assim, isso é apenas uma introdução para mostrar para vocês que existe uma equivalência muito forte, aliás, perfeita, entre o formalismo newtoniano e o formalismo lagrangiano. E aí, na próxima aula, eu quero construir o movimento dos osciladores acoplados considerando a análise pelo formalismo lagrangiano, o que é bem mais simples. E aí depois eu vou mostrar uns problemas que são bem mais complicados de fazer via leis de Newton, tá certo? Por meio do formalismo lagrangiano. Por exemplo, esse probleminha aqui, ó. Um pêndulo duplo. Isso aqui é chato de resolver via leis de Newton, que vocês não têm ideia. E via formulação lagrangiana não é. Ou um pêndulo como esse aqui, ó. Um outro pêndulo duplo, mas onde você coloca um acoplamento entre os dois pêndulos por meio de uma mola. Chato também de ser resolvido via leis de Newton. E não é tão chato de se resolver via formalismo lagrangiano, tá certo? Você obtém as mesmas equações de movimento que você pode construir na formulação newtoniana, tá certo? São as mesmas equações que você obtém via leis de Newton, mas é mais fácil obter essas equações de movimento do ponto de vista lagrangiano do que do ponto de vista hamiltoniano, tá certo? Mas eu não vou prosseguir com isso agora não, na nossa próxima aula a gente discute esse assunto de novo, tá bom?
Alguém quer perguntar alguma coisa antes que a gente dê por encerrado?